Oi, gente, bom dia. Obrigado pela presença de todos, quem está aqui presencialmente, quem está online. A gente vai dar 5 minutinhos só para aguardar se mais pessoas vão chegar aqui presencialmente ou online, e aí a gente já começa com a Diana, tá bom? Obrigada. Bom dia de novo, gente. Já deu os 5 minutinhos, acho que as pessoas conseguiram entrar, então a gente vai começar hoje com um evento aqui na Faculdade de Saúde Pública, e a gente vai ter o prazer de ter a Diana Esteves, que ela é nutricionista, formada aqui na faculdade, ela foi da minha turma, então a Diana é nutricionista, ela tem mestrado em nutrição humana e hoje ela trabalha na OMS, né, na Organização Mundial da Saúde, no Departamento de Análise de Dados. A gente convidou a Diana para falar um pouco sobre o trabalho dela na OMS, como que é que ela chegou, né, até a OMS para trabalhar num cargo tão importante e o que que ela faz lá hoje em dia. Então, a Diana vai fazer a apresentação dela e depois a gente também vai ter um tempinho para perguntas. Muito obrigada, Diana, por ter aceitado participar, né, e conversar aqui. Ela está de férias no Brasil e aceitou aqui vir conversar com a gente, falar um pouquinho sobre a carreira dela. E aproveito também, só nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou a Aline Martins de Carvalho, sou professora aqui no Departamento de Nutrição e coordenadora do Sustentária, que é um núcleo de pesquisa e extensão na área de sistemas alimentares e alimentação sustentável. Então, para quem não conhece, deixo aqui o convite para vocês curtirem as nossas redes sociais também. E o evento vai ficar disponível depois no YouTube, aqui da Faculdade de Saúde Pública, e no YouTube do Sustentária também. Obrigada, viu, Diana? Obrigada, Aline, obrigada todo mundo. Então, eu sou do Equador, nasci lá na capital, Quito, e com a minha família nós viemos morar aqui no Brasil em 2004. E eu não sabia muito o que fazer, porque eu já era mãe, tinha duas filhas de 5 e 6 anos. Eu tinha começado a fazer nutrição no Equador, mas aí, pela mudança, eu vim aqui e decidi que eu queria fazer nutrição, e as duas faculdades que tinham essa carreira eram a USP e a São Camilo. A São Camilo era paga, e numa situação com duas crianças em casa não dá para pagar uma mensalidade, então a minha única opção era aqui a USP. Eu fiz vestibular e entrei desde 2007 que eu fiz a graduação aqui em nutrição. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui na minha casa, falando com vocês e com o pessoal que está online. E o tema da palestra de hoje, que vamos abordar, são os objetivos globais da nutrição dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E o que eu quero fazer com vocês é um percurso histórico, para vocês verem que as coisas não começam de um dia para o outro e que toma tanto tempo, tanto trabalho, tantas pessoas, tantas vontades, por trás, para chegar onde a gente está hoje, e ainda falta tanto. E o mundo precisa de pessoas como vocês, apaixonadas pela nutrição, apaixonadas pelas pessoas, para trabalhar nessas áreas. Então, eu vou começar o nosso percurso primeiro conhecendo um pouquinho de vocês. Eu queria que vocês me contassem, ou levantassem a mão, ou escrevessem no chat, em que cidade vocês nasceram? São Paulo, Maceió, Guarulhos, São Paulo, Quito. Temos muitas pessoas aqui de São Paulo, né? Então, o Brasil é representado aqui numa amostrinha pequena de pessoas, o Equador é representado aqui numa pessoa. E imagina, tem pessoas do mundo todo, né? Que a gente imagina 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, em que ano vocês nasceram? 98, 94, então vocês já são do milênio passado. Bom, porque o mundo em 1990 era parecido ao que é agora, mas diferente também. E pensando na parte da nutrição, a gente não tinha essa clareza um pouco do que estava acontecendo na saúde pública igual. Temos tido 30 anos de evolução desde lá. E então, eu vou contar para vocês que em 1992 teve a primeira Conferência Internacional de Nutrição. Os temas não eram novos, os temas já tinham sido discutidos em outras assembleias, em outros fóruns, né? E durante essa história que eu vou contar para vocês, eu vou ir misturando um pouco o que são os eventos da nutrição, que aconteciam em paralelo dos eventos da Assembleia Mundial da Saúde.
Porque, como vocês sabem, a Organização Mundial da Saúde existe desde há 77 anos atrás, que foi assinado e estabelecida como uma agência da ONU especializada em saúde. Aqui na América, a PAHO, né, a OPAS, ela existe um pouquinho antes, porque os estados americanos já tinham se organizado para falar dos temas de saúde, alguns anos antes que a OMS existisse. Mas somos uma única organização com 6 regiões. A PAHO, AMRO, que fica a sede nos Estados Unidos e temos escritórios de países. E temos também o escritório em Cairo, no Eastern Mediterranean Region, na Europa, na Southeast Asia e em Western Pacific. Uma coisa que eu queria dizer é que eu estou aqui falando com vocês na minha qualidade de pessoa, ex-aluna, indivíduo, e não falo ou não represento a visão da OMS, né? Então, sou eu que estou aqui com vocês. Então, o que eu estava falando da Assembleia, da International Conference on Nutrition, que foi a primeira, reuniu mais ou menos uns quase 100 países. E aí eles se sentaram para conversar. Por que temos esses problemas que temos? As crianças estão morrendo. As crianças menores de 5 anos morrem muito cedo. Em que países? Em que condições? E como eu falei, não eram questões novas, porque já tinha alguns estudos de investigação, tinha alguns casos que aconteciam em alguns países. Então, olha, tem diarreia, a criança morre, desnutrição aguda, um caso assim, aqui, lá, lá. Então, os países na Assembleia Mundial, todos os anos em maio, eles se reúnem e trazem esses temas de discussão. Na Assembleia Mundial da Saúde, então, falamos dos temas de saúde. E como resultado dessas conversas, uma dos outcomes, né, dos resultados, foi esse plano de ação em nutrição de 1992. Vocês nem tinham nascido ainda. E aí apresentaram isso ficou muito grande. Apresentaram umas prioridades. Entre essas prioridades, eu quero destacar a prioridade número 3. Velar pelos mais desfavorecidos socioeconomicamente e nutricionalmente vulneráveis, porque já dava para ver que a pobreza trazia como consequência a má nutrição, com a pouca evidência científica que tínhamos na época. E daí prevenir as doenças infecciosas, para evitar as diarreias, prevenir deficiências nutricionais, que ainda o pessoal já conhecia um pouco, mas tinha prevalência de bócio em muitos países, anemia, que ainda é um problema de saúde pública. Avaliação e monitoramento das condições, porque o que está acontecendo aqui, levantar evidência científica para poder formular políticas depois. E também a parte de proteção ao consumidor, e a segurança alimentar. Então, em 92, depois dessa declaração, esse plano de ação, muitos países começaram a trabalhar e levantar evidência e trabalhar nesses 8, 9 temas prioritários. E entre essas discussões, não somente da nutrição, que eu estou falando do ICN, da conferência, mas também a Organização das Nações Unidas sentou com os países, né? Eles se sentaram a conversar e discutir, e em 2000 eles declaram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, visando que para 2015 íamos ter resolvido a fome no mundo, a extrema pobreza, chegar na educação. Todos esses objetivos estavam interrelacionados e não é a ONU que estabelece, não é a OMS que pede, são os países que, com seus delegados nas missões, nas discussões das Assembleias Gerais, discutem e estabelecem essas prioridades da agenda global. E esse comprometimento teve um efeito muito visível. E se a gente vê os números das tendências, mortalidade materna, mortalidade neonatal, doenças infecciosas foram caindo dos anos 2000 até os anos 2015. A gente consegue ver uma curva decrescente no mundo todo. E isso acho que é um orgulho para o mundo de ter feito o investimento, acreditado numa utopia que poderia ser possível e chegado lá, mas não nas metas que a gente esperava, né? Porque é muito difícil, tem que ter vontade política e coragem também para mudar as coisas. E a gente sabe o que aconteceu depois de 2015, né? Mas eu estou contando uma história, então vamos devagar.
no ano 2000, a gente estabelece esses 8 objetivos, que cada objetivo tem alguns indicadores que ainda são incipientes para desenvolver os indicadores que a gente tem agora. Então, em 2012, tem a 65 Assembleia Mundial da Saúde, os países se reúnem, e é um marco importante para a nutrição, porque aí, nessas discussões, eles trazem tudo o que já tinha sido discutido desde 92 e antes, e estabelecem 6 objetivos globais de nutrição, e os países ficam, não é só aprovam, né? São eles que propõem e eles que se comprometem a trabalhar nos seus países para atingir essas metas. Esses 6 objetivos estão relacionados com a redução do baixo peso para a idade, que é a desnutrição crônica, anemia em mulheres entre 15 e 49 anos, o baixo peso nascer, a obesidade e o sobrepeso em crianças, e o baixo peso para estatura, né? Todos esses são fatores de risco que eram fáceis com políticas públicas, com a ajuda financeira de reduzir. E também a promoção do aleitamento materno, que é uma política que, se a gente promove e apoia, consegue reduzir as mortes por desnutrição e prevenir muitas outras doenças. Então, para a nutrição, esse é um marco importante. Temos a Resolução 65.6, que estabelece esses objetivos e compromete, né, os países para trabalharem nisso, e também revisa e propõe um rascunho do que depois se converte no Comprehensive Implementation Plan for Maternal and Infant and Child Health na nutrição. Aí, em 2014, porque as coisas já iam se mexendo, tinha mais investimento, tinham teorizado a nutrição num lado e outras intervenções de saúde por outro, né? E aí tem a segunda conferência internacional, que aconteceu em Roma também, e aí tem a Declaração de Roma, tem o Plano de Ação também em Nutrição, e esse é um marco importante porque em 2014 é que aprovam esse plano que eu falei, o plano compreensivo e grande da nutrição, com os 6 objetivos que já tinham sido acordados em 2012. Esses objetivos eram metas para 2025, porque lembrem que em 2014 ainda não estávamos nessa era, né? Então, estabelecem esses objetivos para 2025 e é assim que... e nessa proposta incluem outros indicadores também da nutrição, que não são esses 6, mas que são indicadores que participam, né, nesses resultados, no baixo peso nascer ou na anemia. Aí chegamos, então, nessa Assembleia de 2014, como eu estava falando, que aconteceu em paralelo, porque essa aqui é em maio e o ICN aconteceu em novembro, então vai uma coisa e outra, né, juntando. Tem muita gente que participa num e em outro, e é interessantíssimo, porque quem faz a política vai para uma discussão, tem muitas ONGs que trabalham com isso, então vão para outra. A promoção do aleitamento materno tem a gente que está no lado da saúde pública, tem a indústria de outro lado, que também gera empregos, e é o argumento deles. Então, a gente tem que saber que às vezes tem casos que precisa, tem casos que não precisa, e a gente, como saúde pública, quer promover o aleitamento materno. Então, chegar nesses acordos é muito interessante, as discussões que acontecem no ano todo por trás dos bastidores das assembleias. E em 2015, o que aconteceu em 2015? Quem sabe? Em 2015, na Assembleia das Nações Unidas, outra vez, porque agora os países tinham que falar, olha, em 2000 a gente combinou que íamos fazer todo esse trabalho. Né? O que é que a gente fez? Apresentaram alguns dos resultados. Como eu falei, a mortalidade materna tinha reduzido radicalmente em vários países. Os investimentos que tinham sido feitos para infraestrutura em saúde, para a formação de profissionais, tinha melhorado muito. Mas aí eles se sentaram e falaram, então, vamos combinar que ainda tem muita coisa para fazer e vamos a estender esses objetivos, porque vemos que essa ilusão, né, de acabar com a fome no mundo, todos os 17 objetivos, tem, para mim, é uma utopia, mas que é uma utopia que mantém o mundo com esperança de que as coisas possam acontecer.
Então, eles discutiram de novo e acordaram esse marco de 17 objetivos em 2015. E aí o mundo se transporta dos 8 objetivos em 2000 para esses 17 objetivos em 2015, que vocês conhecem muito bem, e que a Organização Mundial da Saúde trabalha diretamente com alguns dos indicadores, não é proprietário, mas a gente monitora os indicadores alguns indicadores do objetivo 2, fome zero, e alguns indicadores, ou quase todos do indicador 3, que é a saúde, né? E a saúde e o bem-estar. Mas também temos algumas colaborações com outras organizações para monitorar os outros objetivos. Parte do meu trabalho, esses últimos anos no Departamento de Análise de Dados, é produzir o relatório anual com os mais de 54, 55 objetivos que a OMS, é responsável, e falar qual que é o último estado dos países. Então, depois eu vou compartilhar links, se quiserem, desses relatórios, que cada ano a gente põe o que tem mais novo, mas muitos dados não são renovados cada ano, né? Então, tem 2, 3, 5 anos. Aí, em 2016, a gente, porque lembra que a nutrição estava já trabalhando faz tempo atrás dos SDGs. Então, em 2016, os países se sentam, discutem, conversam de novo e falam, olha, e se a gente fizesse uma década de ação pela nutrição? Vamos trabalhar esses 10 anos com investimento direcionado, com políticas direcionadas. O que que a gente precisa fazer? Vamos sentar na mesa e conversar com os países, com a indústria, com sociedade civil, comunidades, hospitais, com profissionais de saúde. O que que a gente precisa fazer para que essa década, esses próximos 10 anos, alguma coisa aconteça na nutrição? E devem estar orgulhosos. O primeiro país a se juntar a fazer os compromissos foi o Brasil. E o segundo, o Equador. Coincidencialmente, eu estava lá e eu ficava tirando foto. Oh, meu Deus, o Brasil está aqui. Oh, o Equador está lá. E foram os 2 primeiros países que assinaram esses compromissos. Cada país escolhia o que era a prioridade para eles. E para o Brasil, uma das prioridades era trabalhar com a obesidade dos adultos. Eu não sei se fizeram já o relatório ou vão preparar o relatório para 2025, que era a década, mas para vocês saberem, o Brasil se comprometeu com essas 3 coisinhas. Parar o incremento de obesidade nos adultos, reduzir o consumo de bebidas açucaradas e aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Então, esses foram os 3 compromissos que são tangíveis e que eu acho que dá para depois ver o que aconteceu desde que eles assinaram esse compromisso. E aí tem, no meio está a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, que trabalha em Washington. Aí, 2017. 2017 eu já estou lá na OMS, eu cheguei em 2015, trabalhando no Departamento de Nutrição. E em 2017 a gente trabalha que nem doido para preparar esse documento aqui, que é, para mim, um manual muito claro de como podemos mensurar esses objetivos. Cada indicador tem a descrição, o conceito do que é, como que tem que ser medido, tem assim, 1 mais 1 é 2, o numerador, o denominador, qual que é a fonte preferida desses dados, é tudo a nível nacional, a gente trabalha para coletar esses dados por país, mas eu acredito que aqui no Brasil, não sei como é feito, mas deve ter a coleção desses dados e depois para produzir esses parâmetros que mandam para a gente cada ano para Joint Malnutrition Estimates. E como os 6 objetivos globais já estavam aprovados e verificados e validados, então eles estão lá como Primary Outcome Indicators, os objetivos primários, mas aí temos também indicadores intermediários nesse marco global maior, que são 20 objetivos em total, incluindo esses 6. Objetivos de processo, então, quais programas, que processos são precisos. Objetivos de políticas e os objetivos para ver se a capacidade do país está pronta para monitorar ou para trabalhar nesses programas. Então, eu vou apresentar aqui, eu vou ir bem devagarinho nessa lista. Os 6 primeiros são aqueles que vocês já conhecem, né? O wasting,
anemia, baixo peso ao nascer, stunting, o aleitamento materno e o baixo peso ao nascer. Aí os intermediários são esses daqui, que são que a gente considera, os países que consideram que tem efeito para ter como resultados primários. Então, diarreia, a criança teve diarreia, ficou doente, perdeu peso rapidamente, uma desnutrição crônica, vamos prevenir. Então, prevenindo a diarreia, a gente consegue tratar ou prevenir os outros. A proporção de mulheres com baixo peso durante a idade reprodutiva, né, de 15 a 40, durante a adolescência, porque é uma idade também que traz muita morte materna quando tem baixo peso. O número de nascimentos de meninas na adolescência também, porque é um fator de risco para a mortalidade. A suplementação de ácido fólico e a proporção de obesidade e sobrepeso, porque a gente também tem um objetivo do sobrepeso, né? E aí os indicadores de processo, tem esse da dieta mínima aceitável, que por si é um indicador composto de 3 mini indicadores. E eu acho que aqui deve ter grupos de pesquisa que fazem avaliação do consumo mínimo, da frequência alimentar mínima. Tem também a proporção da população que utiliza água potável, quem tem acesso a saneamento, a proporção de mulheres grávidas que recebem ferro e ácido fólico, a percentagem de nascimentos nos hospitais amigos da criança, que como nutricionista eu não sabia, mas quando eu estive lá, tive que trabalhar com essa equipe, e aí eu aprendi que são 10, é como se fosse um controle de qualidade no nascimento para promover o aleitamento materno. Uma dessas práticas, por exemplo, é deixar a criança com a mãe. Antigamente deixavam a mãe descansando e levavam a criança para uma vitrine. Agora, os hospitais que são amigos da criança deixam a criança com a mãe para ela poder dar leite ou pegar no colo quando ela quiser. E isso promove muito o aleitamento materno. Colocar o bebê no peito durante a primeira hora depois de nascer, porque também promove a estimulação da produção de leite e a criança não precisa mamar. Mas já estando pertinho do peito, ela consegue também a se desenvolver para comer como pessoita, né? Que mais? Aí tem a proporção de crianças menores de 2 anos as mães que receberam aconselhamento de aleitamento materno. E, finalmente, a questão da capacidade dos países. E aí eu quero salientar muito, porque um dos indicadores é o número de profissionais na nutrição. E muitos países ainda não têm a nutrição como profissão reconhecida. E no Brasil, eu estava lendo que é muito novo também a nossa profissão, como conselho regional, como conselho federal. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas a gente não sei, eu acho que a gente existe também quando é contado, né? Tem nutricionista aqui? Sim. Levanta a mão. Quantas? 3? Ok. Porque trabalhamos muito com dados, né? O número de países que têm regulação e leis que implementem o Código de Proteção do Aleitamento Materno e a publicidade dos substitutos do leite materno. E o número de países que têm leis de proteção para as mães. Então, quando tem licença maternidade, apoio quando você está trabalhando também, as creches. Então, esses são, em total, os 20 indicadores. A OMS agora recebe os dados de muitos desses, mas nem todos são publicados e nem todos os países colhem dados, porque cada país tem as suas prioridades e a gente não estabelece e fala, não, você tem que me mandar isso, você tem que fazer isso. Como algumas pessoas falavam durante a pandemia, a OMS não obriga ninguém. Nós somos uma instituição normativa que cria diretrizes, que estabelece algumas regulamentações, mas atuamos como secretariado dos países. Então, a gente obedece à vontade dos Estados-membros. E voltando à nossa linha do tempo, em 2019, a, a anemia em mulheres entre 15 e 49 anos entra a fazer parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque antes a gente só tinha 2 objetivos dentro da lista dos 17, porque são mais de 200 indicadores, né? São 17 goals, objetivos, e depois mais de 200 indicadores. Então a gente tinha só 2 indicadores.
Na verdade, 3, porque contam 2 como 1. Bom, então, tínhamos esses aqui. A prevalência de baixo peso para baixo peso para a idade. E tínhamos outro que era malnutrição, né? Que era ou desnutrição crônica, desnutrição aguda, ou sobrepeso. Esses em crianças menores de 5 anos. E aí a gente conseguiu pôr anemia também, e é um dos indicadores que a gente está trabalhando muito e vai ter uma nova publicação em breve. Teve discussões com profissionais do mundo todo, expertos, para ver se os limites de anemia que a gente estava monitorando eram os limites para a saúde pública, se estava muito alto, muito baixo. Então, tem muitos papéis de discussão que foram publicados já, mas esse indicador entrou em 2019 só. E relacionados também à saúde, que a gente que eu mostrei nesses do Global Nutrition Monitoring Framework, tem esses aqui, que é água potável, saneamento básico, que já estão duplicados e que a gente está revendo se mantém num ou no outro, mas agora a gente reporta os dois juntos. Então, tem o indicador 3.9 e o indicador 6.2, e tem muito trabalho em conjunto com outras agências da ONU, a Unicef também, para reportar nesses aqui. E aí tem também um indicador, que está dentro do indicador 3, que fala dos profissionais da saúde. E eles avaliam o número de profissionais da saúde por 10.000 população. E quem é contado? Quem entra nessa base de dados? Médico e enfermeira. E em alguns países eles contam também parteira como enfermeira e nutrição, né? Então, em alguns países, e a base de dados mundial da Força Laboral em Saúde tem dados de farmacologista, tem um indicador que fala de pesquisador está também dentro, mas em outro objetivo, no objetivo 9. E que mais que tem? Psicólogo, dentista, técnico de laboratório e nutricionista. Não tem. Ainda, e mesmo estando no outro marco, né? Aí, em 2019 mesmo, o que aconteceu foi que a gente estava já quase chegando no final da década de ação da nutrição, tinha que preparar os relatórios para 2025, o que tinha acontecido com esses 6 objetivos globais. Então, os cientistas de um grupo técnico que trabalhamos com a Unicef e com outras instituições grandes das Nações Unidas e ONGs, sentaram-se e falaram: olha, não vai dar a gente concluir esses objetivos em 2025 e vamos alinhar o nosso trabalho com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, estabelecendo a meta até 2030. Mas aí tínhamos que fazer uma avaliação e um ajuste nesses valores, porque em 2012 eles pensaram que se a gente conseguisse reduzir em 40% o stunting, o baixo peso para a idade, se a gente conseguisse reduzir em 40%, então a gente estaria dentro da meta, mas para 2025, para 2030. Então aí também tivemos, foi muito legal, vieram técnicos, matemáticos, nutricionistas e pessoas do mundo todo discutir e fazer as fórmulas e os cálculos. E muito orgulho também, porque quem está atrás dessa equipe de monitoramento de nutrição é uma brasileira, Elaine Borghi, formada em Campinas, e foi professora da Unicamp também, em estatística. Então, é outro orgulho para o Brasil lá. E então, esses foram os estándares que eles estabeleceram para 2030. É verdade que manter ou reduzir o sobrepeso em crianças até 3% é um desejo. Sabemos que não é possível, né? Porque agora as taxas estão mais ou menos ao redor de 6%. Mas deixamos assim como 3% porque a gente considera que 6% já seria bom, porque manter os dados de 2012. E o mesmo para child wasting, porque estatisticamente você não pode ter uma curva com zero, né? Então, tem que manter não como esperado, mas como também não aceitável, porque uma criança com malnutrição, mas estatisticamente entra assim. Então, eu vou para aqui, porque até aqui, então, aí chegou a pandemia e tudo mais, mas é até aqui que eu queria contar essa história um pouquinho, porque é aí que a gente finalmente integra
os objetivos globais da nutrição, que são esses 20 lá, como os 6 primary outcomes, que são os mais visíveis, e a agenda do SDGs, que finalmente a gente converge no lugar. A gente ainda está trabalhando com as equipes para ver se o aleitamento materno entra na próxima revisão dos SDGs. Estamos torcendo e fazendo toda a documentação e trazendo os artigos que a gente produz com outros cientistas para ver se isso ajuda para entrar na próxima revisão. E então, a próxima parte da nossa conversa vai ser falar, então, assim, nessa agenda 2030, aonde que a nutrição está inserida. Então, a gente preparou esse gráfico, eu vi que também tem um artigo de vocês e no livro. Esse é um gráfico que nós preparamos com os estagiários lá no Departamento de Nutrição em 2019, 2017, já nem sei. E fizemos essa avaliação, onde que a nutrição influencia em cada um desses objetivos, né? Porque não dá para falar isoladamente de uma intervenção nutricional e achar que só vai melhorar o peso, a altura, mas tem uma influência tão grande no desenvolvimento da comunidade, no desenvolvimento econômico, na qualidade de vida, no desenvolvimento na escola, né? Então, a nutrição está inserida em todas essas áreas. E depois, como consumidor também, porque como consumidor, se a gente consome mais peixe, menos peixe, as águas, os alimentos, a reciclagem, então a nutrição está dentro de uma cadeia tão complexa. E dessas análises matemáticas que a gente faz com as modelagens, também ficou muito claro que o investimento pequeno na nutrição, em programas de nutrição, que depois vocês vão me falar que programas vocês conhecem, que são implementados aqui no Brasil. R$ 1 ou $1 vai ter um retorno muito maior para a sociedade e vai influenciar em todos os indicadores que a gente está tentando monitorar. Então, eu acho que até aqui é o que eu queria mais ou menos conversar com vocês. Aí eu quero só voltar na parte dos profissionais da nutrição. Porque o que eu acho que como minha mensagem principal, assim, para vocês, para quem está assistindo desde qualquer cantinho do mundo, é que o mundo precisa de líderes na área de nutrição que não somente que não tenha uma visão fechada, né? Vocês veem que nutricionista pode chegar em tantos lugares através de várias áreas de trabalho que a gente tem. Então, tem que estar preparado durante a graduação, botar todas as ferramentas que estejam ao seu alcance dentro da sua malinha, levar essa bagagem depois para quando for necessário vocês falarem com clareza e levantar a mão e falar, nutrição está aqui e a gente ainda tem muita luta pela frente. Então, participar dos conselhos regionais, trazer propostas das coisas que vocês aprendem, que vocês veem como injustiça social, como fora da nutrição, mas que também influencia na vida das pessoas, né? Participar dos sindicatos, participar da Associação Brasileira de Nutrição, porque se vocês não estão lá, quem que está lá, né? Quem que está fazendo política pública? Quem que está no Congresso falando da alimentação? Quem chega lá? Então, vamos nos preparar, vamos trabalhar cada uma, né, nas suas qualidades profissionais, técnicas, mas também, fora disso, além os idiomas, a capacitação técnica de política pública, de economia, de manejo de recursos, gestão pública, porque temos que estar preparadas. 2030 já está aqui, né? E depois? Porque vocês viram, né? Vai evoluindo. Depois, o que vai ser? Então, um sonho de um mundo melhor, temos que trabalhar e quem tem que sujar as mãos somos nós. É isso. Muito obrigada. E se tiverem alguma pergunta... Muito obrigada, Diana, né? Foi um prazer ouvir você. Alguém tem alguma pergunta aqui? Tem que vir falar no microfone, senão o pessoal não ouve. Se quiserem vir vindo, ó, quem tiver perguntas, aí a gente já faz uma filinha de umas 2, 3. Bom dia, todo mundo. Eu gostaria de perguntar, Diana, como você mesmo relatou, como muitos países, muitos estados não reconhecem nutrição como uma profissão, você sendo nutricionista, tendo começado sua formação lá no Quito e terminado aqui no Brasil, como você sente essa pressão de ser uma profissional formada e pela USP
que é um grande nome, de grande peso, e tendo que se deparar talvez com alguns outros estados que talvez não possam não ter algum tipo de reconhecimento, você consegue ter voz? Como que é a sua presença lá na AMS? Bom, como nutricionista, eu sempre que alguém pergunta, eu falo. Ah, porque tem muito médico, tem muito... Ah, ai, verdade, desculpa. Que sempre que tenho oportunidade de falar, eu digo, eu sou nutricionista, porque, oh, que interessante, né? Não é uma profissão que esteja muito visível, mas sim, tem que falar e participar. E eu estava contando agora para a Aline que eu trabalho numa equipe com gente do mundo inteiro. E, por coincidência, tem uma outra nutricionista que trabalha comigo, ela é formada no Líbano, e ela trabalha com mortalidade também, a classificação das doenças, não sei o quê, e os códigos que a gente dá na classificação internacional de doenças. E ela é nutricionista. Aí eu também, como nutricionista, já não estou mais no departamento de nutrição, eu estou agora no departamento de análise de dados e trabalhamos com mortalidade, mas a gente sempre traz uma visão da nutrição como profissão. E eu já fui várias vezes no departamento de Health Workforce, de força laboral em saúde, perguntar, gente, vocês não fazem as estimações dos nutricionistas, não? Aí eles, não, é que os países, não sei o quê, e não relatam. Mas então eu acho que aí talvez cabe às associações ou ao conselho, né, no Brasil. E ao Brasil, como país tão grande, né, de fazer essas relações e ver como é que a gente valida ou fortalece a profissão de nutricionista. Porque tem tantas áreas que a gente trabalha, né? Não é só, eu estava falando antes, que quando a gente chega na faculdade, eu vou ser clínica, eu vou ser doutora, eu vou passar cardápio, e vou ser feliz. E depois você vê que você pode passar o cardápio mais bonitinho, mas se a pessoa não tem recurso, como que vai comprar, né? Se a pessoa não tem escolaridade, como que vai ler seu cardápio? Então, temos tanto para fazer. Bom dia a todos. Eu sou Nancy, sou nutricionista do Conselho de Segurança Alimentar do município onde eu moro, que é Sumaré, tem quase 300 mil habitantes. E nós vamos fazer a Semana da Alimentação pelo Dia Mundial da Alimentação com o tema da FAO. Então, eu queria que você falasse um pouco desse tema em relação aos objetivos globais. E eu tenho uma segunda pergunta, vamos trabalhar essa primeira e eu já faço. Com a FAO, a gente trabalha nos indicadores de segurança alimentar. E aí, o trabalho que eu fiz, que eu posso falar, é do relatório do State of Food Security and Nutrition in the World. Eu fiz a primeira edição em 2017 e 2018, mas agora eu não estou trabalhando mais com eles nessa específica. Então, não sei se tem um tema diferente esse ano, porque já lançaram o relatório em fevereiro, março, né? E a questão da alimentação para a situação de rua, que eu vi que você falou, né? Como o nutricionista faz? Você faz um cardápio lindo e aí entrega e a pessoa não tem acesso. Se você tem algum comentário para isso. Aí dói o coração porque a pessoa tem necessidades básicas que não são cobertas, né? Eu penso que a alimentação é a primeira necessidade básica. Se você está com fome, não vai pensar em mais nada. Se você está doente, também não vai pensar como que você se mexe se está doente, se está com fome. E a necessidade de moradia também é tão importante. Então, é exatamente isso. Para nós que estudamos na nutrição, ser parte de programas, aprender dos projetos que trabalham com as comunidades, acho que é muito além tem que ser um profissional tão completo que consiga enxergar a pessoa que está do outro lado. Então, o trabalho que vocês fazem também deve ser muito interessante, muito rico, né? Porque tocar as vidas das pessoas na sua situação individual, do jeito que nós trabalhamos é a gente conta os números e é tão global, porque eu não posso entender mais ou menos a situação da Filipinas, mas é nos números grandes, né? Obrigada. Mais alguma pergunta aqui? Bom dia a todos, eu sou Audêncio, sou estudante aqui de doutorado. E eu tenho uma questão para si, Ana. Acho que por uma vasta experiência que você já traz da OMS por longo tempo, e a gente observou esse alcance que teve nos primeiros anos aí dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
E agora a gente lida com o globo com novos desafios. Hoje o mundo fala sobre questões de mudanças climáticas, migração em massa, entre uma série de desafios. Como é que vocês interligam esses desafios globais, de modo que vocês não tenham falhas que vocês tiveram na primeira tentativa? Porque a gente tem um duplo fardo agora. Além dos desafios que a gente conseguiu falhar com os primeiros objetivos, agora a gente está a ver esses novos desafios já atrelados a esses objetivos. Essa é a minha primeira questão. A outra questão seria, acho que mexeu num ponto que eu vejo muito vindo da nutrição, com interesse muito em economia, entre outras áreas, que a gente sabe que não é só vontade, não é vontade apenas do tomador de decisão, é uma série de vontades. Existe uma vontade política, precisamos de financiamento para que os objetivos sejam alcançados. E diante disso, o que a OMS tem feito para que consiga convencer os stakeholders que estão envolvidos, de modo que a gente sabe que os países têm recursos escassos e têm outras prioridades. Dentro de países, alguns países provavelmente têm uma capacidade em termos de orçamento que podem se ajustar mais aos objetivos. Até que ponto, enquanto OMS, vocês conseguem persuadir os países de modo que leve a sério esses objetivos de desenvolvimento de milênio? E a última questão está ligada ao Prêmio Nobel da Esther Duflo, que é uma economista, e ela estuda muito a economia da pobreza, né? E uma das questões que a Duflo tem levantado é sobre o como as políticas públicas dentro da saúde, entre outras políticas da educação, elas vêm falhando de maneira secular. E a gente teve uma série de expectativas no mundo com uma série de políticas públicas, incluindo até a da nutrição, e os experimentos dela, que deu ela ao Nobel, é que mostrou que muitas dessas políticas que a gente vem desenvolvendo ao nível do globo estão muito dissociadas às pessoas, principalmente ao grupo que ela estuda, especificamente as pessoas pobres. Ela vai entendendo que muitas das vezes as políticas meramente ocidentais que são construídas não são muitas das vezes reais em relação às populações. Então, até que ponto, enquanto vocês, OMS e Genebra, conseguem descer aos países que têm esses desafios, de modo a entender, a auscultar, a vivenciar isso, e desenhar políticas mais eficazes? Obrigado. Obrigada. Eu vou começar respondendo, porque nos MDGs, não é que o mundo falhou, né? A gente consegue ver que tem um declínio em muitas das coisas, e alguns países, não sei se pouquíssimos atingiram as metas, mas que vários países tiveram influência e desceram a mortalidade materna, que era um dos objetivos primordiais. Então, a gente conseguiu ver que é possível esses primeiros anos. Daí o trabalho que a OMS faz para integrar essas políticas, como nós somos um secretariado, nós fazemos o monitoramento e acompanhamos os países, mas quem prioriza são os países. Só que, como secretariado, a gente também tem algumas propostas. Agora eu comecei a trabalhar numa equipe que está tentando ver com os países diretamente, falar quais são as suas prioridades para esse ano. Então, temos um challenge que é uma coisa bem legal, porque já fizeram 2 vezes o ano passado, e esse ano eu estou participando pela primeira vez. Tem o Moçambique, o Senegal, Ruanda, Guiné Equatorial e África Central, Central African Republic, a República Centro-Africana, que estão nessa equipe, né, que a gente está trabalhando dessa vez. E um dos esforços que nós estamos fazendo é trabalhar com eles e perguntar quais são as suas prioridades. Você tem uma lista de 200 indicadores para daqui 3 meses. Fala um que você acha que dá para a gente fazer algum impacto nesses próximos 3 meses. E eu estou trabalhando diretamente agora com Moçambique, que está querendo fazer nesse exercício, né? Nós não temos muito dinheiro, mas a gente está tentando discutir com eles e ver como identificar quais seriam ações que vão ter um impacto maior, né? E estabelecer os canais para financiamento por esse lado. Então, estamos trabalhando com a mortalidade materna como prioridade lá. Com a Guiné Equatorial, estamos trabalhando em doenças tropicais negligenciadas, nesse projeto assim. E com os outros países também, tem mais que nada esse ano em mortalidade materna. Então, a gente consegue, de uma maneira paralela, trabalhar com os países para que eles priorizem, porque cada país tem as suas prioridades. Não é a OMS que vem com uma agenda e fala, olha, aqui é importante. Por exemplo, os 6 objetivos de nutrição, os 6 globais de nutrição, a Europa não estava monitorando.
porque eles não têm desnutrição no nível que o Brasil, o Equador tinham. A gente consegue ver como como tem acontecido mudanças, né, e melhora nas condições das crianças. Mas se o país não tem como prioridade, não vai monitorar. Agora, como faz parte do SDGs, eles têm um projeto e estão tentando coletar os dados para também reportar na área de nutrição. Mas as prevalências deles são tão baixas que também não é um indicador de prioridade para eles. Então, a gente trabalha com os países dessa maneira. Temos também, além do trabalho da Secretaria, da OMS, temos também muitos parceiros, e o que você falou dos stakeholders, temos vários grupos que trabalham conosco na área de implementação. A OMS não implementa, né? A OMS ela é normativa, como eu falei, mas Unicef, a Ação contra a Fome, o Programa Mundial de Alimentos, tem várias ações para implementar e chegar nos países, a Cruz Vermelha também, e várias ONGs que trabalham na implementação. E temos, o que a gente faz muito é vincular e estabelecer, olha, tem essas prioridades, quem que tem dinheiro para esses projetos? Ah, nós, da Bloomberg, do Gates, não sei quem. Ok, quem que tem necessidade? Eu, Camboja, a República Centro-Africana. Então, vamos trabalhar. A estrutura da OMS também, como temos os escritórios regionais, tem muito trabalho que é feito ao nível regional e muito trabalho que é feito ao nível país. Nós, aqui na sede, ficamos um pouquinho mais longe da parte que é mais implementação mão na massa, mas eles têm vários projetos de trabalho com as equipes dos países, trabalham diretamente com os ministérios de saúde. Em alguns países tem como um prédio da ONU, onde tem todos os programas da ONU, a maioria, que trabalham diretamente com os ministérios de Educação, Saúde, Finanças, e aí conseguem mexer as coisas dessa maneira. Então, é um trabalho de muitos parceiros, de muita gente, envolve muito, como você falou, né, vontade política, e que eu ouço agora bastante é coragem política. Porque às vezes a vontade tem, olha, eu queria acabar com a pobreza nessa comunidade, mas não tenho coragem porque vou ser ameaçado, porque a indústria de alimentos vem falar como assim, porque o interesse da pessoa do supermercado é que você compre e não vai doar, coisas assim, né? A gente tem uma pergunta da internet, né, do pessoal que está ouvindo da internet, que é da Elaine Azevedo, e ela fala que você mencionou sobre a atuação da OMS, eu queria saber qual é a força da OMS em apoiar ou implementar ações no âmbito internacional que estão sendo discutidas atualmente, como, por exemplo, o controle da produção de agrotóxico. A ideia é que nenhum tipo de agrotóxico que for proibido em algum país possa ser utilizado ou vendido por outros países. Como que a OMS pode agir nesse sentido? Essas discussões acontecem no marco da FAO, do Códex Alimentários e em outros fóruns também. Na OMS, a gente tem os International Health Regulations, que são as regulamentações internacionais em saúde, que foram aprovadas e discutidas pelos países propostas em 2005. E os agrotóxicos entram nesse convênio. E nós monitoramos os indicadores, os países reportam para nós. Esse é um marco que não tem nada a ver com a nutrição. Também reportam zoonose, reportam vazamentos químicos, entre outros. E a questão dos agrotóxicos entra nesse marco referencial. Então, se quiser dar uma pesquisada mais detalhada, é o International Health Regulations 2005. Agora, teve umas discussões bem difíceis na OMS pelo Tratado das Pandemias, e esse documento que eu falei foi um dos instrumentos base para dizer, olha, a gente já tem avançado até aqui, vamos complementar. E talvez tenha tido algum ajuste lá esse ano. Eu queria fazer duas perguntas para você. Uma, como que você vê, né, que em 2030 a gente vai, o que você acha além da anemia, se você vê alguma outra coisa que vai ser modificada nos ODS, e também eu queria que você comentasse um pouco como que foi para você começar a trabalhar no âmbito internacional, vindo, né, do Equador, depois para o Brasil e agora em Genebra, como que foi isso como nutricionista que se formou aqui, quais foram os seus principais desafios e que são ainda hoje?
Sim, eu espero que o aleitamento materno exclusivo entre nos indicadores. A gente está fazendo aí um lobby um pouco aí, não sei, né, se no final a gente vai conseguir. Estamos trabalhando com a Unicef e outras agências que estão puxando forte lá. Eu gostaria, pessoalmente, que o número de nutricionistas entrasse, mas a gente ainda está muito atrás, porque não tem dados suficientes, os países não reconhecem a profissão, muitos, né? E se a nível global nós temos, sei lá, vamos falar, 50% dos países que reconhecem nutricionista como profissão. Depois, quais desses países têm a regulamentação da profissão? Depois, quais desses países têm conselhos ou trabalham? Vai demorar um pouco. Mas aí acho que cabe a nós pressionar os nossos conselhos, o pessoal das associações, da Associação Internacional de Nutrição, que não sei, acho que está nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e puxar eles e falar, olha, vocês viram que tem esse indicador aqui, cadê? Por que que a gente não aparece? Por que que a gente não puxa? E puxar nossos governos, empurrar os governos também para falar, olha, vamos contar quantos nutricionistas tem, como é que a gente, em que áreas a gente trabalha, que idade, porque tem projeção que faltará no profissional da saúde nos próximos anos. A população está envelhecendo e as carreiras de saúde às vezes não são tão legais, né, porque tem outras profissões como Instagramer que estão trazendo mais interesse. Então, temos que trabalhar aí. E na outra pergunta, para mim, eu lembro quando eu cheguei aqui na faculdade, eu estudei com a Jaque, eu era já 10 anos mais velha, né? Então, eu sempre me senti um pouco um patinho fora da água. Mas o Brasil é tão acolhedor e tão bom que para mim eu consegui me adaptar e eu já tinha uma bagagem de estudo que eu sempre gostei de estudar, então a parte de estudar aqui na USP foi tranquila, né? As turmas com os professores, para mim, no Equador, essas questões culturais, né? No Equador, quando o professor entrava na sala, todo mundo levantava. Aqui no Brasil, eu ficava surpresa quando a pessoa falava, ei, Aline! Aí, professora, doutora... Essa é uma questão cultural que para mim foi positiva, porque quando eu cheguei depois na Suíça e me falavam, esse aqui é o chefe do chefe do chefe, eu falava, Tedros, tudo bem. Então, é engraçado, porque essas questões culturais são bem imperceptíveis, mas muito importantes, né? Me lembro, como equatoriana, uma vez na sala de aula, alguém trouxe um pacotinho de bolachas. E eu não sabia, tá? No Brasil, abre o pacotinho de bolachas. Você quer? E, não, obrigada. Você quer? Não, obrigada. No Equador, você quer? Claro, eu não tenho fome, mas eu tenho que aceitar porque culturalmente você está me oferecendo uma coisa que é sua generosidade. E se eu falar não, obrigada, eu sou mal educado. Então me lembro assim, você quer? Você quer? Não. E eu, claro, sim, muito obrigada. E a colega, não me lembro quem foi, me olhou como, tipo, que chata, você tá pegando as minhas bolachinhas. Então foi um dos momentos que eu percebi, nossa, são questões culturais tão engraçadas. Outra coisa que eu gostei muito aqui da graduação foi nas aulas de antropologia, porque vocês já devem ter feito, talvez, teve um semestre de antropologia. E aí, né, falavam da questão indígena e de não sei o quê, e das alimentações que em São Paulo não tem, né, arroz, feijão e não sei o quê, que para mim arroz e feijão não é todo dia. Agora mais, porque já estou aqui muitos anos. Mas eu consegui trazer nessa aula a minha tradição que eu como todos os dias. Não me lembro se eu trouxe tortilha de batata, não tortilha de batata espanhola, tá? É uma tortilha diferente. E uma das meninas que trabalhava lá em casa falou, nossa, você come comida de índio, né? Mas eu trouxe isso, eu trouxe também uma que a gente se reúne muito na mesa. Comemos colada morada no Dia dos Mortos. E eu trouxe também, acho, para a aula de antropologia, a professora estava tão contente de ver uma coisa tão diferente. Então, talvez também a USP se faz falta esse convívio com o pessoal de outras culturas, né? Não só na USP, acho que em várias universidades e Espaço Brasil, sendo tão grande, deveria ter mais interação e apreciar a cultura dos outros. E lá na OMS,
A primeira equipe que eu cheguei é uma equipe que tinha alguns latino-americanos, México, Venezuela, os Estados Unidos também. E agora na equipe que eu tô, eu me sinto muito bem, porque eu sou a única latino-americana. Tem colegas da China, da Índia, tem colegas da Rússia, Filipinas, Egito, do mundo todo. E eu tô lá porque né, tem que estar, né, a gente tem que estar lá. Então, não é fácil, não, o trabalho não é fácil, é muito competitivo, você está lá e já tem outras 30 pessoas que podem fazer a mesma coisa, talvez até melhor, que falam mais línguas, então está estudando o tempo todo, lendo o tempo todo, e um pouquinho também as soft skills, né? Como você é com as outras culturas. Acho que as pessoas do Brasil são sempre acolhedoras e abertas, então, tenho aprendido muita coisa. Também quando eu cheguei lá, no Brasil, oi, tudo bem? Em São Paulo, um beijo, abraço, bem abraçada, né? Lá aconteceu algumas vezes que eu chegava e falava, prazer, sou a Diana, beijo, abraço. E homens e mulheres, nossa, isso aqui tá... lá na Suíça são 3 beijos. Então, e também fica assim um pouco como... Agora, depois da pandemia, eu já nem sei como falar hoje. Às vezes penso que sou até mal educada. Oi, oi, nem chegou perto, não sei. Então, são coisinhas que a gente aprende da diversidade cultural também, que faz muito bom, faz muito bem. Muito bom, obrigada, Diana. Deixa eu ver. Alguém tem aqui uma última pergunta? Você tem? Pode vir. Olá, bom dia a todos. Eu sou Nicole, sou aluna de doutorado. E falando dos Objetivos Globais de Nutrição e como a década vai ser finalizada, eu queria saber se vai acontecer alguma atualização e se vão ser inclusas outras metas ou indicadores que não sejam tão estritos da nutrição. Que, claro, a atuação do nutricionista é bem consumo alimentar, estado nutricional, e é onde o nutricionista é principalmente reconhecido, mas eu acredito também que um grande problema do profissional nutricionista ser reconhecido é não reconhecerem o nutricionista em outras áreas, porque se fala de sistemas alimentares, produção de alimentos, talvez um agrônomo fale melhor, é o que pensam, se falar de comércios, um economista, mas não enxergam o nutricionista como um profissional de todo esse sistema, no caso. E eu pensei se não poderia ser traduzido nesses objetivos globais, onde não só a gente fale de consumo alimentar, estado nutricional, e também tem a meta que seria da NBCAL, né, da norma de substitutos, desculpe, mas também abordar outros itens do sistema alimentar, como, por exemplo, os comércios de alimentos, essa influência do ambiente alimentar. Se isso vai ser incluso nos objetivos globais, que acredito que seja muito importante para a gente reconhecer o próprio nutricionista. Eu não sei se, por agora, não vai ter uma revisão maior, eu acho, dos indicadores para 2030. E como os Objetivos Globais de Nutrição foram estendidos até 2030 também, não sei, eu acho que qualquer relatório que a gente fizer vai ser depois disso, né? Aí, falando da parte de nutricionista, vocês já ouviram a economista falando de nutrição? Engenheiro mecânico recomendando dieta? É, sei lá, astronauta falando da barrinha de cereal, sei lá. Então, por que não a gente falar de economia? Vocês leram economia? Então, a gente também pode falar de economia. E se tem que falar de estatística, a gente lê e fala. Então, não fiquem pensando que o economista vai falar melhor de economia e melhor de nutrição. Não, a gente pode falar de todos esses temas porque a gente lê, a gente é um profissional atento, a gente observa, aprende, investiga, pesquisa. Então, é o que eu falo, vamos tomar todos esses espaços. Onde tem um buraquinho, o nutricionista pode estar lá. Exato, eu comento isso que eu tive experiências em relação a isso, a comando justamente dessas duas categorias de profissionais que abordavam, assim, todo mundo acha que sabe falar sobre alimentação porque simplesmente todo mundo come, mas o viés desses outros profissionais às vezes é muito da indústria, não exatamente sobre o que é determinada alimentação, determinada forma de manejo do sistema alimentar, digamos assim, influencia na saúde. Então não sabem o que é alimentação e nutrição de fato.
Então, assim, é bem importante não só saber o conhecimento restrito da nutrição, mas dessas outras áreas. Sim, total, concordo. Muito obrigada, gente. Acho que a gente passou ainda até um pouquinho do tempo. Queria agradecer todo mundo que está aqui presente. A gente tem acho que o Adolfo vai colocar para quem está online um link de presença para depois a gente mandar o certificado. Quem está aqui que não assinou a presença, depois não esquece de assinar para a gente mandar o certificado. E queria agradecer muito, Diana, pela sua fala, né, por você ocupar esse espaço, a única latino-americana que está lá representando o Brasil, representando o Equador na OMS, para a gente é um orgulho, assim, né, a gente se encontrou por acaso no corredor, eu convidei, você aceitou, e para a gente é uma honra sempre poder te ouvir, saber que você está fazendo esse trabalho tão importante, e fica à disposição também, né, para a gente trabalhar junto no futuro e poder colaborar de alguma forma. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.